gente, boa noite, sejam bem-vindos. É um assunto muito interessante esse que vocês escolheram. Então, eu e o professor Robertson. Boa noite, professor. Boa noite, Seja bem-vindo, obrigado por estar aqui. Obrigada a vocês também de estarem aqui conosco. E muito boa noite, pessoal, a todos vocês que nos acompanham, né? E para poder iniciar a nossa live, que é a nossa webinar, eu gostaria de fazer um teste aqui, perguntando se a imagem e o áudio está chegando ok para vocês aí. Tá bom? E aí a gente dá a sequência aqui. Isso, ok. Né, professora? Ok. Por gentileza, sinalizem se vocês estão vendo bem, se vocês estão ouvindo bem a gente aqui. Vamos dar uma olhada ali. Isso, então, enquanto vocês respondem aí se o áudio tá legal, se a imagem tá legal, é só relembrando que nós disponibilizamos 3 temas para que vocês todos escolhessem, né? O que vocês preferiam conversar, discutir aqui nessa live. Então, nós disponibilizamos, foi o coaching, liderança e comunicação efetiva. Comunicação efetiva. Eu acho que para o curso de RH, todos os temas são importantes, tá? Então, na medida do possível, nós vamos entender aqui sobre essa educação continuada, que faz parte, sim, da habilidade que precisa estar desenvolvida, porque é uma das características que deve estar presente no profissional do futuro. O último encontro nacional que teve aí de economia, e vários outros assuntos envolvidos falou sobre algumas características. Aí, dentre elas, tem algumas que são importantes e que nós vamos, inclusive, abordar hoje quando a gente fala de competências de liderança, que é a criatividade e a aprendizagem contínua. Que legal. O pessoal está sinalizando ali que está tudo ok. Olha só, a Marisa, a Lidiane, a Sandra, que legal. Então, olha só, gente, vou dar contar para vocês uma coisa aqui dos bastidores, tá? Eu estou de óculos, mas nessa distância aqui que eu estou do computador, o nome não consigo ler. Ou como a mensagem está um pouco mais nítida ali, o boa noite, eu consigo ler. O professor Robertson, sem óculos, consegue ler tudo lá. Que bom que salva a minha pele. Vou fazer uma revelação aqui inédita. Eu estou com lente de contato com graus. Mas está tranquilo, faz de conta que é, né, tá no olho. Entendi, que bom, meu sonho. Mas eu não posso usar, fundo de casa agora. Não tem jeito, professor. Eu não posso usar, eu tenho ceratocone. Então, precisaria ser uma cirurgia, uma lente interna, enfim, o médico sugeriu que era melhor não arriscar. Então, mas tudo bem, gente, não achou ruim o óculos, vai dar tudo certo, tá, né? Tudo certo. Então, nós vamos falar sobre liderança. Então, uma coisa muito importante da gente pensar sobre liderança qual que é o papel do líder, né, gente? O que é? É engajar uma equipe, é motivar, é inspirar as pessoas, né? Então, eu quero já começar aí envolvendo vocês nesse diálogo e perguntando para vocês, na sua vida, pode ser neste momento, pode ser em outros momentos, pode ser em qualquer esfera na tua vida, quem é que te inspira? Quem é que te engaja a acreditar em alguma coisa, a fazer alguma coisa? Me fala, quem é que te motiva? Compartilha aí com a gente, eu acho que isso é importante. E eu estendo a pergunta para você, professor Robertson. Quando você pensa... Quando a gente pensa em líder, a gente sempre pensa em exemplo, né, professor? Normalmente o líder, ele exerce o papel de exemplo na sociedade, na organização, na família, em qualquer meio que ele estiver inserido. Quando a gente vai identificar ou tenta identificar alguma personalidade de liderança, a gente sempre vai encontrar algo nessa pessoa que você gostaria de ser igual, ou você admira naquela pessoa. Então o exemplo, ele é um grande requisito para poder emergir como que eu posso dizer, essa capacidade, essa habilidade de liderança dentro de todo meio. Quando a gente fala de todo meio, é porque não é só na empresa que tem o líder, sim, né, professor? Lógico que não. Muitas pessoas costumam confundir o papel de líder com o chefe, são duas coisas diferentes. Embora elas podem se encontrar, mas elas são coisas diferentes. Exatamente. Né? Então, eu estou esperando ali, ver se alguém responde. Eu acho que não teve, ninguém participou, é isso? Por enquanto, ninguém respondeu, né? Ali. Pessoal, quem tá conectado assistindo, coloca aí, entendeu? Pode ser alguém da tua família, pode ser alguém do teu trabalho, pode ser uma personalidade dos esportes, uma personalidade do mundo espiritual, pode ser qualquer. Mas quando você pensa nesse nome, quando você pensa nessa figura, tipo assim, ela te motiva, ela te inspira. Você fala assim, nossa, gostaria de se comportar, ter essas habilidades, ter essas qualidades, gostaria de ter essa força.
Eu gostaria muito de saber a opinião de vocês nesse sentido. Porque, de forma geral, o que nós encontramos, né? Sempre que nós fazemos essa pergunta, então a gente vai encontrar respostas de pessoas que encontram, né, essa figura de líder ou dentro da família, ou lá no mundo dos esportes, ou uma grande personalidade no mundo corporativo, ou mesmo dentro, relacionada à espiritualidade, dentro das religiões, né? Legal, professor. E assim, é legal que não são só grandes pessoas que podem ter esse papel de liderança, o serviço como líderes, né? Não. Igual a professora falou, na própria família tem, a Lidiane colocou ali que quem serve de motivo, de exemplo para ela é o próprio filho dela. Olha só. Então, cada um tem a sua percepção de liderança, mas provavelmente o filho dela tem alguns comportamentos que incentiva, que motiva ela a fazer algumas coisas, que serve de exemplo para ela em algumas coisas. Então, isso é importante a gente saber. E gostaria que vocês fizessem essa reflexão agora também. Então, quando você diz, por exemplo, né, Lidiane, né, que o teu filho, né, serve de inspiração para você ou serve de motivação, o que é que você vê nele que faz você se sentir assim? Isso. A Alzinete também falou ali, professora, que o marido dela serve como exemplo, né, de liderança, e o patrão dela também. Entendi. Isso é muito legal. Isso é legal. E daí essa reflexão é importante, porque aí a gente precisa ver o seguinte, o que é que eu vejo nessas pessoas, que eu entendo que me inspira, que me engaja, que me motiva, qual é o comportamento deles, ou qual é a competência, ou quais são as habilidades que me faz olhar dessa forma para essas pessoas. Exato. E deve ter alguma questão ali, algum comportamento, alguma atitude, alguma ação que faz com que você veja ela assim. Exatamente. Né? Então, o que a gente propõe trazer aqui para vocês hoje, pessoal, é justamente a gente entender isso. Porque quando eu olho para uma pessoa que eu entendo que ela possa ser um líder, porque ela está me inspirando, ela está me engajando, ela está me motivando, não tem como eu ser esta pessoa. O que é que eu tenho que identificar? Quais são as competências que ela tem, quais são as habilidades que ela tem, que a torna um líder, que a torna essa pessoa que eu admiro, que eu gostaria de ter os meus comportamentos. Então, é com base nisso que eu quero trazer para vocês a pesquisa, não sei se vocês conhecem, o Fábio, deixa eu só ler aqui o sobrenome dele, que às vezes eu não... Scanavino. Fábio Scanavino, pessoal, ele hoje é um grande executivo dentro do IBC, inclusive ele dá grandes cursos e grandes palestras acerca do Leader Coach, né? Isso, do Leader Coach. Então, ele realizou uma grande pesquisa junto com o Instituto e fez exatamente essas perguntas para muitas pessoas. Então, o que pôde ser contemplado e o que pôde ser peneirado aí dessa pesquisa é justamente isso. Foi feita essa pergunta que eu acabei de fazer para vocês, para muitas pessoas, em vários contextos, em várias profissões diferentes, e a resposta delas foram compiladas, foi uma pesquisa, é óbvio, e foi possível entender o seguinte, professor Robertson, que no desenvolvimento da liderança, que obviamente vai impactar diretamente o desenvolvimento da equipe, então eu preciso ter uma liderança efetiva, porque eu preciso fazer o que com a minha equipe para que ela tenha alta performance? Eu preciso engajar, eu preciso inspirar essa equipe para que ela se sinta motivada. Então, o que encontraram? Encontraram 3 pilares bases da liderança e dentro desses 3 pilares, pessoal, dentro de cada um desses pilares, nós vamos falar de 3 competências importantes, tá? Então, quero que vocês fiquem ligadinhos, que agora a gente vai começar a falar sobre isso. Então, quando eu falo de uma liderança efetiva, quando eu falo de uma liderança que apresenta resultados, é isso. Ela vai estar pautada nesses 3 pilares que contemplam 9 competências importantes. Então, conforme nós vamos bater nesse papo aqui, já vai olhando para você e vai analisando no teu dia a dia, na execução do teu trabalho, no teu papel dentro da sociedade, no teu papel dentro da família. Se você está apresentando, né, vai fazendo essa avaliação de cada uma delas, eu vou lembrar você disso. De 0 a 10, o quanto eu tenho essa competência desenvolvida. Então, se você quiser anotar, quais são os 3 pilares? Você quer compartilhar com a gente? Vamos
lá. Professor, quais são esses 3 pilares? Primeiro porque pilar, é uma modelagem, né? Exato. Primeiro pilar, resultados. Um líder ele precisa apresentar resultados ou estar focado em resultados. Dentro dele nós temos aí 3 competências, né? Isso. E as competências são execução, flexibilidade e criatividade. Então, o líder tem que ser focado em resultados, ele precisa apresentar, ele tem que ter uma certa flexibilidade no meio em que ele está atuando, flexibilidade em termos de adaptabilidade, né, diante das situações adversas que ele se encontra. Ele precisa ter essa habilidade de executar um trabalho, de fazer o trabalho, até porque ele vai, se ele precisa ser visto como exemplo, ele precisa saber fazer também, né, professor? E a criatividade. O mercado hoje é muito dinâmico. Volta e meia aparecem situações diferentes. Então ele precisa ter essa criatividade para poder lidar com isso daí, criar estratégias inovadoras para poder levar a sua equipe, levar o seu pessoal rumo a esse resultado que é almejado. Segundo pilar, relacionamentos. Não é só pensar no resultado, não é só pensar naquilo que é palpável, no valor ali em si, mas é pensar também nas pessoas, em como você está lidando com as pessoas que estão ao seu redor. E dentro dos relacionamentos, nós temos as competências de autoconhecimento, empatia e comunicação. Ele precisa se conhecer, saber das suas limitações, saber das suas os seus pontos positivos, né, daquilo que ele tem de melhor, para poder usar isso a favor dele, da equipe como um todo. Ele precisa ter essa empatia, a habilidade de se colocar no lugar do outro, de entender o que o outro está passando, o que o outro está vivendo em determinados momentos, e ele precisa ter uma boa comunicação. E é legal falar de comunicação, que não é falar não é só falar, né? E não é se comunicar de uma maneira igual, vamos colocar assim, com todos os membros da equipe. As pessoas são diferentes, né, professor? Exatamente. Ele precisa saber como ele fala com o João, com a Maria, com o Pedro, com cada membro da sua equipe, né? Isso tudo está dentro do pilar do relacionamento, né? Relacionamento com as pessoas. E o terceiro pilar é o pilar da responsabilidade. O líder é aquele que assume as responsabilidades, é aquele que está à frente de toda a equipe. E dentro desse pilar de responsabilidade, quais são as competências exigidas ali? É a autogestão, é o time e é o senso de dono. Então, essa autogestão, o líder tem que se policiar, ele tem que estar de olho nas próprias ações. Se ele está sendo visto como líder, entende-se que ele já é um destaque dentro daquele grupo, dentro daquela equipe. Isso. Se ele já é um destaque, ele vai estar sendo mais visado que qualquer pessoa que faz parte daquela equipe. Isso. E qualquer tipo de ação, qualquer tipo de comportamento, seja ele bom ou ruim, vai ser visto e vai ser levado em conta. Então ele precisa se policiar, ele precisa se cuidar em relação a como ele age com as pessoas, a como ele age com os clientes, como ele age com o meio que ele está inserido. Então, é exatamente isso, pessoal, que o professor Robertson apresentou para vocês. Então, são 3 pilares: o pilar de resultados, relacionamentos e responsabilidade. E dentro de cada pilar desse, nós temos 3 competências. Exato. Que, se nós queremos assumir uma liderança ou sermos líderes de sucesso, nós precisamos desenvolver essas competências. E agora nós vamos falar sobre cada uma delas, e você vai ter a oportunidade de olhar para si, olhar para como você atua dentro da tua empresa, ou a função que você está desenvolvendo em qualquer aspecto dentro da sociedade, e pensar o quanto eu estou bem desenvolvido nessa habilidade, nessa competência, ou eu preciso desenvolver. Então, quando a gente fala em execução, que é uma competência ali dentro do primeiro pilar de resultados, tem uma frase do Steve Jobs que diz assim, ó, pessoal: para mim, ideias não valem nada se não forem executadas. E o que vocês acham dessa frase de Steve Jobs? A gente fala muito do líder visionário, né? E que é fantástico, né? Pensa fora da caixa, enxerga um futuro, enxerga de uma forma as coisas e propõe inovações que às vezes as outras pessoas não conseguem enxergar. Mas Steve Jobs, que é um visionário, um líder visionário, ele diz que ideia sem execução não é nada, e é verdade. Então, como que está a sua habilidade em executar? Ou está procrastinando demais, né? Está deixando para lá, aquilo que eu planejo, que eu coloco de objetivo, quando eu vou checar, não foi feito, né? Como é que está a habilidade de execução? Porque isso é muito importante. É a primeira competência que nós temos aí no primeiro pilar, se você quer desenvolver a sua liderança. Eu queria usar o exemplo do ditado popular, assim, que também vai em encontro ao que Steve Jobs falou aqui. Uhum. De boas intenções, o inferno está cheio. Então, ou seja, se você tem grandes ideias, grandes pensamentos, né,
tem um monte de coisa aí na sua cabeça que seria muito legal se fosse aplicada, mas não aplica, não vale nada. Então, esse executar, ele é fundamental no papel de líder. Então, não dá para fugir disso, né? Exatamente. E tem uma frase do Peter Drucker, pai da administração moderna, pessoal, que eu gosto muito. Ele fala que a melhor maneira de nós prevermos o futuro é criá-lo. Olha que sensacional. Se sente dono do seu próprio futuro, né? E daí, o que vai implicar aqui, professor? Planejamento. Então, se eu quero criar alguma coisa enquanto líder, eu preciso planejar. Porque daí, depois lá na frente nós vamos chegar na comunicação, que daí é uma competência dentro do segundo pilar, porque eu preciso apresentar para a minha equipe com clareza onde nós queremos chegar e de que forma nós vamos chegar. E eu só vou conseguir isso se eu tiver um planejamento. Quando a gente planeja, as coisas têm a tendência de acontecerem da sua maneira. Exatamente, que se você deixar ao acaso, primeiro que se você deixa ao acaso, muitas vezes não se realiza, né? A gente, igual a frase anterior que a gente falou do Steve Jobs, das ideias sem execução não valem nada, e é verdade. E eu gosto de uma frase, e não sei também de onde que é, tá, gente? Não vou lembrar. Que diz assim, que um sonho, ele é só um sonho enquanto você não estipula prazo. Não tem prazo nunca, né? O ano que vem. A gosto de Deus. A gosto de Deus. Né? Então, eu acho isso interessante. Nós temos que sonhar alto, porque isso é inspirador. Mas o sonho, para que ele precisa ser uma meta, ele não pode ser só um sonho. Tudo começa com um sonho, né? Exato. Mas ele não termina com um sonho. Então, para ele se transformar em meta, ou seja, passível de ser realizado, eu preciso colocar prazo. E quando eu coloco prazo, eu preciso fazer o desenvolvimento, um planejamento estratégico, um caminho que eu vou percorrer para que eu consiga atingir isso. E tem uma outra frase que eu gosto bastante, pessoal, que eu vou ler aqui para vocês, que é do Walt Disney, que ele diz assim, ó: todos os nossos sonhos podem se tornar realidade se tivermos a coragem de persegui-los. Então, o que é a coragem de perseguir? Então, eu vou ter a coragem de propagar a minha ideia, vou ter a coragem de colocar um prazo para ela ser realizada e eu vou planejar que para isso aconteça. Obviamente que ao percurso disso, todos nós e todos os planejamentos, eles estão sujeitos a percalços. O quanto esse líder é resiliente e quanto ele desenvolve a resiliência na sua equipe, para o quê? Porque daí eu preciso ter plano A, preciso ter plano B, plano C. Né? Exatamente. O que eu não posso é desistir. Grandes líderes, grandes executivos, grandes personalidades não chegaram lá só acertando. Né? Existem os erros, mas o que você vai fazer com esse erro? Você vai usar ele a seu favor para não errar da mesma forma de novo e aprender com isso e fazer diferente, ou você vai desistir? Então essa é a diferença em quem chega no seu objetivo e quem não avança. Exatamente. Aí, então, agora olha para você, como é que está a tua capacidade de entrega, de execução, né? Tanto daquilo que é demandado para você, ou daquilo que você mesmo se põe como meta. Como está a tua capacidade de execução, de entrega? Porque isso vai refletir a tua equipe. Você falou do exemplo, né? A hora que a gente começou, né? Do que é um líder. Então, a equipe, ela vai se espelhar no comportamento do líder, com certeza. Então, quando você olhar para a tua equipe e a entrega não está sendo legal, olha para si, né? Como que é que eu estou me posicionando em relação à execução das coisas. E aí a gente vai para a segunda competência, pessoal, que é flexibilidade. Eu acabei de falar de resiliência logo atrás, eu acho que está um pouco relacionado, sim, à flexibilidade. Então essa é a segunda competência muito importante que um líder deve ter, flexibilidade. A própria resiliência, né, professor? De poder se adaptar a situações adversas que vão acontecendo, de poder resolver esses percalços que vão acontecendo durante o teu planejamento, né? Porque nem tudo que você planeja acontece daquele jeitinho, mas quando não acontecer, você vai ter mais jeito para lidar com isso. Exato. Quando você tem essa capacidade de flexibilidade. E daí a gente entra essa capacidade de flexibilidade vai nos levar a comportamentos significativos. A gente falou agora há pouco, né, sobre o plano A, plano B, plano C. A pessoa que ela não é flexível, ela não aceita essas novas possibilidades. Não.
né? Às vezes ela traça um plano e ela traça um só e aquele ali tem que funcionar. E qualquer percalço, qualquer problema que aconteça no caminho, ela não é capaz de lançar mão de uma outra estratégia, de fazer o quê? Calcular essa rota novamente, porque ela é muito resistente à mudança. E não vai ficar uma coisa tão boa quanto se ela tivesse essa... E às vezes não é da questão nem de ficar, ter a qualidade, ou tal. Às vezes é de não atingir mesmo o objetivo. Se você não largar a mão, tipo assim, ó, isso aqui não tá funcionando, vamos abandonar isso daqui e vamos para o nosso plano B. Tem alguns que vão levar todo mundo pro buraco, né? Exato, porque o que é? É falta de flexibilidade. E a gente tem que entender o seguinte, é que ser flexível leva você a ouvir também outras opiniões. Um bom líder, ele vai ouvir a equipe, por quê? Porque isso é muito rico, né? Quantas ideias vão surgir ali? Pessoas que pensam de forma diferente, de contexto diferente, e que estão olhando para o mesmo objeto sob perspectiva diferente. Então, quão rico pode ser a contribuição dessas pessoas? Só que se a pessoa que está ali no papel, né, de chefia não for um líder, ela não vai ter flexibilidade. Não vai conseguir. E isso vai ser um grande problema com certeza. É legal, a professora acabou de falar de chefia. Posso fazer um parênteses aqui só para dar um exemplo bem simples do que é um chefe, o que é um líder. Às vezes as pessoas ligam só com as atitudes e tal. O chefe só é chefe quando ele tem um cargo. Ele precisa ter um cargo formal, né? Formal para isso. Seja de gerente, diretor, presidente, enfim. Esse vai ser o chefe. Não impede que ele seja um chefe líder, porque o líder está ligado com as competências, com as habilidades, as capacidades que essa pessoa tem. Então tem chefe que não possui isso e por isso acabam fazendo uma má gestão de pessoas. Tá bom? Então a diferença é aí. E o líder, como que ele é, professor? Se ele não tem um cargo, o que ele tem? Ele é escolhido, na verdade. As pessoas escolhem o líder por conta dos comportamentos, dos exemplos que ele dá, das ações que ele tem. Né? Ele inspira, ele é o exemplo para as pessoas e por isso as pessoas o seguem. Então, para ficar bem claro, eu gosto muito da definição de liderança dada por James Hunter no O Monge Executivo, que é um clássico, que a liderança é a capacidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente para alcançar fins comuns. Trabalharem entusiasticamente. Então, é quando a pessoa consegue exercer influência sobre outras pessoas, consegue convencer outras pessoas de que aquilo que ela está fazendo, o que deve ser feito, é o certo. E as pessoas a seguem. E essa é uma influência não coercitiva. Não coercitiva, é por livre e espontânea vontade. Por isso que fala entusiasticamente, exato, né? De boa vontade, de bom grado. Exatamente. E quando a gente fala de flexibilidade, ainda que a gente está falando dessa competência aí dentro do primeiro pilar, às vezes a gente precisa, pessoal, olhar o seguinte, o que é que me trouxe até aqui hoje? Na posição que eu tô, no que eu tô trabalhando, eu preciso ainda disso? Porque de repente aquelas competências, ou aquela forma de pensar, ou de repente até mesmo alguns comportamentos que me trouxeram até aqui, que estão aí na minha mochilinha, talvez eles serviram para me trazer até aqui, mas daqui para frente eu preciso de outras coisas. Talvez seja a hora de eu abandonar alguns comportamentos, algumas crenças e me munir de novas perspectivas, de novas competências para dar continuidade ao meu crescimento. Então a pessoa que não é flexível, ela vai ter muita dificuldade com isso. Então a gente precisa entender isso e precisa inclusive tomar cuidado que aquela pessoa que às vezes é teu superior aí direto, fala assim, eu tô aqui há 10, 20 anos, eu sei do jeito que é, sempre foi assim, então eu sei, tem que ser assim. A experiência é muito válida mesmo, mas junto à experiência tem que ter o quê? Um crescimento, porque as coisas vão mudando, o contexto vai mudando. Então eu preciso juntar a minha experiência com as novas possibilidades, novas perspectivas e ir crescendo e evoluindo também. Então a flexibilidade, ela possibilita isso. Então o líder, ele precisa ser flexível, ok? Então, segunda competência. Falamos da execução e agora falamos de flexibilidade. E agora nós vamos falar de criatividade, que nesse fórum que teve aí esse ano, esse fórum mundial, falou que essa é uma dentre as competências que se espera do profissional do futuro, não só do líder, tá? Do profissional do futuro, é a criatividade. Então, quando a gente fala em criatividade,
criatividade, então existem várias definições. Eu gosto uma muito de Maslow. Maslow, vocês que estão fazendo gestão de pessoas, então vocês conhecem muito esse autor. Olha que interessante que Maslow fala. Ó, o homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo. Criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Olha que interessante. Então, o que basicamente Maslow está falando aqui? Que todos nós nascemos com a competência da criatividade. Mas o que acontece com a gente, pessoal, ao longo da vida? Olha que tristeza. O que vocês acham que acontece com a gente ao longo da vida? Nós estamos inseridos numa sociedade, pessoal, que simplesmente acaba com a nossa capacidade de criatividade, né? Então, quando nós vamos para a escola, a gente vem de um modelo em que a gente senta um atrás do outro, né? Que a gente não pode questionar a professora, em que quando você vai responder no padrão das provas, e que se perpetua até hoje é o nosso sistema, né? Sempre é uma resposta certa só. Então, olha só, olha como a gente, desde pequena, a gente vem, ó, não pode conversar, não pode questionar, não pode perguntar. Não, é uma resposta só. O nosso padrão de educação propõe isso, né? Principalmente quando são as questões fechadas. É uma única resposta certa. Então, quando Maslow diz isso, não é o homem que se tirou, que se acrescentou alguma coisa, mas é aquele que não se tirou nada. Aquele que ainda permanece com essa habilidade de responder diferente, né? De diferentes formas, né? De diferentes formas. Só que nós somos massacrados ao longo da nossa vivência na sociedade, porque a sociedade ela não incentiva isso. Apesar que agora ainda tem... o sistema educacional vem passando por uma mudança muito grande, né, professor? Mas ainda assim existe eu acho que a mudança, vou ser bem sincera, é insignificativa. É muito pequena diante de tanta necessidade, né? Exato. É porque a gente sabe que tem muitas questões ideológicas políticas envolvidas, né? Numa sociedade, seja aqui no Brasil, seja qualquer outro país. Então, o modelo educacional sempre ele vai ser desenvolvido de acordo com fatores de desenvolvimento político. E a maioria das vezes, né, as novas potências ou não potências, os países subdesenvolvidos, eles copiam muito do que vem de fora, né? Só que nós somos um outro contexto, nós somos uma outra realidade. E de forma geral, pessoal, quando eu falo que nós somos doutrinados, não é nenhuma doutrina específica, é no sentido de nós aprendermos a apenas falar amém, tá? Isso nós aprendemos dentro da nossa casa, né? O filho bom, o bonzinho, o que merece presente, aí nós estamos chegando no Natal, é aquele que foi bonzinho, não é? E o que é ser bonzinho? Que obedeceu, que seguiu as regras, né? Entendeu? Eu não tô falando para ser rebelde sem causa, não. É para ser rebelde com causa, com argumentos, né? É questionar o porquê. Mas por que assim? Por que não pode ser diferente? Então, a gente tem esse padrão de educação dentro dos nossos lares, a gente tem esse padrão de educação dentro das igrejas, fortíssimo. Nós temos esse padrão de educação dentro das escolas e na sociedade. Então, nós vivemos uma vida de repressão da nossa criatividade, né? Então, não é para ser rebelde e questionar sem motivo, não é isso. Mas isso de forma muito direta, ela vai o quê? Ela vai podando toda a nossa capacidade de pensar diferente. Então, sempre que eu vou pensar, é uma única resposta. Eu, para questionar alguma coisa, às vezes eu tô tendo uma ideia legal que podia ser diferente e o medo de ser reprovado, porque a gente vive numa sociedade ser julgado, de ser julgado que tipo assim, que você tem que ir com a maioria, né? Senão você é ovelha negra. Gente, ó, o hashtag para vocês, tá? Nem sempre ser a ovelha negra é um mau negócio, tá? Eu arrisco a dizer para vocês que talvez seja o melhor negócio você ser considerada a ovelha negra, seja lá o ambiente em que você esteja. Em termos de carreira, né, para quem estiver buscando emprego, por exemplo, se você for igual a todos que estão ali buscando aquela vaga, as suas chances são pequenas, todos são iguais. Sim. Então, o que garante que você vai ser o escolhido, o contratado? Além de atender os requisitos, as expectativas que a empresa tem, é ser criativo, é ter esse diferencial. Né? Exatamente. Então, é muito importante. Ser criativo é importante, tá? Então, tente desenvolver a criatividade. Hoje existem muitos livros de formas de como você vivencia, como você pensa, as atividades do dia a dia, que pode te ajudar a ir desenvolvendo esse lado do cérebro que vai te ajudar a desenvolver essa competência da criatividade. Tem uma frase do Einstein que diz assim, ó, insanidade é continuar fazendo sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, ser criativo
talvez seja fazer a mesma coisa de forma diferente. Consegue entender? Então, não estou falando aqui, eu vou inventar uma coisa que nunca existe, que ainda não existe. Vou inventar uma coisa que nunca ninguém pensou. Não é isso. É, de repente, você executar aquilo lá que é muito comum, mas eu descobri uma forma diferente de fazer aquilo, tá? E agora nós vamos para o segundo pilar. Relacionamentos. Vamos falar de relacionamento. Então, falamos do primeiro pilar, que é execução. Agora nós vamos para o segundo pilar, que é relacionamentos. Quando a gente fala de relacionamentos, pessoal, a primeira competência que vem é o autoconhecimento. Autoconhecimento. Falando de relacionamento, estou tratando aí de relacionamento não só com o outro, né, mas também comigo mesmo. É, o autoconhecimento. O autoconhecimento, ele fala disso, de você se conhecer, de você se entender, saber quais são as suas limitações, saber quais são as suas, os seus diferenciais, em que você é bom. Você já fez essa pergunta? No que eu sou bom? Sim. Né? É muito legal você saber no que você é bom e quando você conseguir afirmar isso sem soar como algo prepotente ou arrogante, assim, né? É porque você realmente é bom nisso. Mas eu preciso saber, né? Eu preciso me questionar, eu preciso me autoavaliar. E saber também o que você precisa melhorar. A gente tem que ter essa ciência de que não é bom em tudo, ninguém consegue ser bom em tudo. A própria a avaliação de competências, né, a ferramenta SEST mostra isso. As pessoas, elas preenchem em várias etapas, né, passam meses e anos e dá resultados às vezes muito parecidos, às vezes muda um pouquinho, porque conforme as situações vivenciadas, a gente muda também, mas não tem como você atingir um nível máximo em tudo. Você precisa ter essa ciência disso e aproveitar ao máximo aquilo em que você é bom, né? Usar a seu favor isso e tentar melhorar aquilo que você não é tão bom assim. Tem uma frase do Steve Jobs que cabe bem nisso aí que você falou. Ele fala assim, que ele se dedica naquilo que ele é bom. No que ele não é bom, ele delega. Ele delega, pede para alguém que sabe que é fazer. Bom, é uma visão de líder isso. Então, no que eu sou bom? Nossa, sou bom nisso, tá. Mas isso aqui eu não sou tão bom. Quem da minha equipe é bom nisso? É top nisso? Aí eu vou delegar para ele. E aí você soma as suas competências. Exatamente. Então, quando a gente fala em autoconhecimento, pessoal, diretamente a gente está falando de inteligência emocional. É do líder, ele precisa se conhecer e entender quais são as emoções que estão surgindo. Porque quando a gente se conhece e a gente tem inteligência emocional, quando vem alguma sensação ou de raiva ou de alguma coisa de descontrole, você para e tenta entender por que é que eu estou sentindo isso, né? Qual é a causa disso? Então, dificilmente quem tem inteligência emocional vai meter os pés pelas mãos. Mas isso parte de autoconhecimento, inteligência emocional. Eu preciso me entender para quando eu tiver alguma sensação desconfortável, eu parar e peraí, que sensação é essa? É raiva, é desconforto, é insegurança? O que é esse sentimento? Isso. Daí eu entendo qual é esse sentimento e busco a causa, o que está me causando isso. Então, o líder, ele precisa ter autoconhecimento porque ele precisa muito entender isso, porque tem uma Dalai Lama, olha essa frase de Dalai Lama, ó, é muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro, pois o seu defeito você pode mudar. Olha só que interessante. Você não consegue mudar o outro. O seu. Então, o mais importante para cada um de nós não é enxergar o defeito do outro, porque é um problema do outro e você não tem nenhum poder sobre isso. O melhor negócio é a gente conseguir enxergar o nosso defeito, porque daí sobre este a gente tem controle. E se a gente quiser, a gente pode trabalhar e mudar, ok? Autoconhecimento, então, nós falamos da primeira competência aí dentro do pilar de relacionamentos. Exatamente. A próxima competência dentro do pilar de comportamento é empatia. O que é empatia para você que está nos ouvindo aí? O que significa empatia? Compartilha aí com a gente, enquanto a gente vai conversando aqui. Você compartilha aí. O que é empatia para você, professor? Empatia, você se colocar no lugar das outras pessoas, você ter essa... E é difícil fazer isso, viu, professor? Eu vou até fazer uma pausa aqui, porque se colocar no lugar do outro, é fácil falar, mas quando você escuta uma história de alguém que passou por uma situação muito difícil, seja ela de perda, né, de alguém, de um ente familiar, seja essa situação de... enfim, normalmente envolve perdas, né, mas uma coisa que deixou essa pessoa
profundamente triste, abalada, você dizer que, não, eu entendo ela, mas como você entende? Você já passou por isso? Né? Você já passou por essa situação? Você já viveu isso? Não, não vivi. Então, como você pode afirmar que você sente realmente o que a outra está sentindo? Então, a empatia, no mínimo, ali é você tentar entender os motivos pela aquela pessoa ter tido uma mudança de comportamento, por exemplo, ou por ela tá se apresentando numa determinada situação, e você também saber que as pessoas têm as suas limitações, né? Que têm as suas formas de agir, os seus jeitos diferentes de ser. Então, isso é empatia. E é uma coisa importante da gente falar de empatia, quando a gente fala de se colocar no lugar do outro, não sou eu, Ângela, com a minha história, com os meus recursos, né, com o meu contexto, eu vou lá e me coloco com toda essa bagagem no lugar do outro. Não, eu vou me colocar no lugar do outro, considerando os recursos que ele tem, a perspectiva de vida que ele tem e o contexto dele. Porque senão vai ser só eu mesma no lugar do outro. E a ideia não é essa. Não é essa, senão não vai funcionar. Não, você não vai sentir vai entender. Aquilo, né? E por que isso é importante, né? Porque o líder ele precisa ter interesse genuíno pela sua equipe. E ele precisa conhecer a sua equipe, porque ele só vai conseguir ter empatia de fato se ele conhecer a fundo cada membro da sua equipe. E isso é importante como pessoa mesmo, e é importante também para o desempenho da equipe. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas são diferentes, vão apresentar competências diferentes, e cabe ao líder fazer o quê? Ele precisa alocar cada talento no local correto. Então, ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver empatia. E por que isso é importante? Olha que fantástico essa frase de Einstein, pessoal. Todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que ele é um estúpido. Olha só. Então, é exatamente isso. Então, olha Einstein, todo mundo é um gênio, mas se você julgar um peixe pela capacidade dele de subir em árvore, ele vai passar uma vida inteira acreditando que ele é um estúpido. E ele é um exemplo disso, né? Ele é um exemplo real. Ele é. A história dele na escola, né? A história dele na escola é mais ou menos parecida com isso. Então, é exatamente isso. Aí, quando você tem uma equipe, aí você coloca lá o peixe para subir em árvore e ele fala para ele, você é incompetente. Olha só, né? Então, as condições precisam ser diferentes de acordo com as competências de cada um. Né? Eu preciso, enquanto líder, ter empatia e, obviamente, ter uma visão estratégica, e eu preciso alocar, pessoal, os talentos e as competências na função adequada. Então, eu preciso disso. Isso é necessário numa visão estratégica de RH, e se eu quero realmente ter uma alta performance na minha equipe. Se eu pego a minha equipe, os membros da equipe, eu, enquanto líder, não tenho essa habilidade, não sei fazer isso. Eu coloco cada um fazendo uma função em que ele não tem talento para aquilo, que não é a competência, não é a área dele, qual que vai ser o resultado? Nenhum. E além de não ter resultado para a empresa, ainda as pessoas vão ficar infelizes, porque elas precisam estar alocadas naquilo que elas gostam, elas amam fazer. Então, quando as pessoas, ela tem habilidade, ela tem talento para uma coisa, e ela é colocada para executar aquilo, ela faz com prazer, ela é feliz, ela apresenta resultado. Olha a responsabilidade que um líder tem. Que um líder que não tem essa habilidade de empatia, ele pode bloquear, minar as habilidades de criatividade dessa pessoa, de produtividade dessa pessoa. Com certeza. Ele vai matar ela ali no trabalho e vai tornar essa pessoa incompetente por não estar fazendo aquilo. O líder precisa se interessar genuinamente pelas pessoas, ele precisa ir conhecer genuinamente os membros da sua equipe, ele precisa se interessar por essas pessoas e ter a habilidade estratégica de alocar talentos nas funções adequadas. E nós vamos para a terceira competência dentro aí do segundo pilar, que é a comunicação. Gente, precisa ter comunicação assertiva. É importante, é ser claro, é ser direto, é mostrar a estratégia, é entender percepções diferentes. É quando der a discussão lá, ou der uma ordem, uma meta, ou um direcionamento, perguntar, vocês entenderam o que eu falei? E se falarem assim, entendemos, compreendemos, pergunte, o que foi que vocês compreenderam? Porque você pode se surpreender com a resposta. Se certifique do entendimento. Se certifique. Comunicação clara, direta, assertiva. Peça a participação quando você for montar as estratégias, quando você for desenhar alguma coisa,
e considere sempre um interlocutor. Então, quando eu vou falar, eu preciso considerar quem está me ouvindo, né? Qual é a perspectiva dele, qual é o contexto dele, até para eu usar uma linguagem adequada, uma ferramenta adequada. É muito importante. E agora nós vamos para o terceiro pilar, que nós vamos falar sobre responsabilidade. Então, quando a gente fala de responsabilidade, a primeira competência dentro desse pilar é a autogestão. Que é o se olhar, né? O se autoavaliar, né? O cuidar das suas próprias ações, das suas seus comportamentos dentro do contexto que você está inserido. Porque você é o exemplo, mais uma vez falando, né? Você é o exemplo. Então, como é que está a tua gestão de tempo? Porque essa minha autogestão é a minha capacidade de execução, é a gestão do meu tempo, é a gestão das minhas emoções. Eu vou cobrar a organização da minha equipe, mas a minha mesa é toda bagunçada. Exato. Eu vou cobrar cumprimento de prazos com a minha equipe, mas eu atraso o salário dele. Enfim, você tem que ser coerente com aquilo que você precisa demandar da sua equipe. Exatamente. Então, tem uma frase do Steve Jobs que está em inglês que fala assim, stay hungry, stay foolish. E isso quer dizer, que ele fala que para você ter fome, para você ter desejo de aprendizado. Então, essa minha autogestão é a minha gestão toda. É a minha gestão emocional, é a minha gestão de comportamento, é a gestão do meu desenvolvimento. Então, eu sou exemplo para a minha equipe. Se eu quero impactar de forma positiva a minha equipe, eu preciso ter autogestão. Porque como eu sou o exemplo, quer queira, quer não, eu sou o exemplo, eles vão seguir. Então, se eu tenho um líder, que daí não seria líder, né? Estagnado, que não investe em si mesmo, não procura fazer a gestão do tempo, gestão das execuções, não busca estar aprimorando, e aqui é uma das outras habilidades aqui do futuro, competências necessárias para qualquer pessoa no mundo hoje, no mercado de trabalho, é educação continuada forever. Tem um estudo que fala que a partir de 2022, a gente vai precisar dedicar 101 dias ou mais de 100 dias por ano para o nosso autodesenvolvimento e aprendizagem. Aprender coisas novas. E isso vai desenvolvendo a nossa criatividade também, porque você está lá estimulando o cérebro. A segunda habilidade dentro aí do pilar da responsabilidade é time. Então, olha, eu vou ler essa frase aqui, pessoal, que eu achei fantástica. Eu vou ler para vocês, tá? Diz assim, ó: antes de você ser líder, o sucesso tem tudo a ver com o seu desenvolvimento pessoal. Então, antes de você ser líder, o sucesso depende do seu desenvolvimento pessoal. Ou seja, você desenvolver essas competências que nós estamos falando aqui dentro desses 3 pilares. Quando você se torna um líder, o sucesso tem tudo a ver com o desenvolvimento dos outros. Então, isso é ser líder. Eu achei sensacional essa frase. Porque o quê? É time. Então, você precisa desenvolver o sentimento de pertença na sua equipe. Investir nas pessoas, né? Investir nas pessoas, e elas precisam entender que é um time. E quando que vai ser um time? Quando nós temos um objetivo comum e que faz sentido para cada um individualmente. Isso promove engajamento. E engajamento, exatamente. Faz com que as pessoas se envolvam com aquelas ações, se envolvam com aquele trabalho e se envolvam com o resultado. Muito bem. Boas pessoas trabalhando como um time e com objetivos comuns são o mais importante diferenciador ativo de um negócio. Então, olha a importância do papel do líder dentro de uma empresa. Olha como ele vai impactar um time para resultados significativos e sucesso da empresa. Então, é uma responsabilidade muito grande. E, por fim, senso de dono. Né? O que é o senso de dono, pessoal? É o seguinte, eu estou ali na empresa, aquilo faz sentido para mim, e você precisa desenvolver isso na tua equipe. Então, você precisa, quando nós temos uma estratégia, como nós vamos agir assim ou assado, você precisa explicar exatamente por que isso está sendo feito. Porque precisa fazer sentido para a sua equipe. Então, ela tem que entender o porquê. Então, nós vamos fazer isso para chegar onde? Para que ela faça sentido para ela e daí ela vai ter a responsabilidade também, que é o senso de dono. Não, isso eu tomo para mim porque faz sentido para mim também. Esse senso de dono é o quê? Se você não faria nada para te prejudicar, por que você vai fazer para prejudicar a empresa? Então, com esse senso de dono, você não vai tentar prejudicar. E quando você mantém a equipe engajada, você vai fazer com que todos busquem o sucesso, busquem o resultado esperado para aquela empresa, para aquela organização. E é legal ter o senso de dono sabendo que não é o dono. Sabe como é isso? Exatamente, é vestir a camisa. Exatamente. Eu sei que eu não sou o dono,
dono, por isso tem algumas situações, algumas decisões que eu não devo e não posso tomar, mas eu preciso me sentir dono no sentido de buscar sempre o benefício maior, sempre a melhoria para o todo, né? Para o coletivo. Gente, para encerrar aqui, que a gente tem aula ao vivo daqui a pouquinho, né? Isso. Então, tem um sobrevivente de um dos campos de concentração do nazismo que diz assim, quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Isso, exatamente. Quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Então, o porquê, o propósito, e tem um conceito japonês que chama Ikigai. Não vou trabalhar isso aqui com vocês agora, mas fica aí para vocês pesquisarem, tá? Ikigai. Pesquisa lá na internet o que é esse conceito de Ikigai. Você precisa encontrar o seu, que daí com certeza a sua liderança vai ser inspiradora. Então tudo isso que nós conversamos aqui são competências que podem ser desenvolvidas, que podem ser trabalhadas. E isso é o que vai levar a uma liderança de sucesso, que vai impactar a equipe totalmente, porque ela vai ser engajada, ela vai ser inspirada e ela vai ser motivada. E presentinho que eu vou dar para vocês, tá? O meu Instagram é Ângela Pisaia. Vocês procurem lá. Deixei livre para vocês poderem ir lá me seguir. Tem um e-book que é bem legal, tá? Que fala sobre os segredos do líder de sucesso. Os segredos do líder de sucesso. Então, vocês vão lá no meu Instagram, tem uma página que eu coloquei um post lá desse webinar aqui de hoje. Vocês entram lá, curte e coloca o teu e-mail lá, tá? Pode pôr o teu e-mail lá no comentário, que eu vou encaminhar para quem for lá e curtir e colocar o e-mail, eu vou encaminhar amanhã, depois de amanhã eu encaminho esse e-book, que é Os Segredos dos Líderes de Sucesso. É um material bem legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá? Muitas participações da Lidiane, da Maísa, até um nome diferente, Capleide, acho que é isso, Capleide, da Sandra, muito bem, muitas pessoas aí, muito obrigado por terem participado. Obrigado, professora Ângela, pelo convite para a gente tratar desse tema tão importante, tão relevante. Eu que agradeço você ter vindo participar aqui com a gente. Agradeço cada um de vocês. Espero que tenha sido enriquecedora. Não é uma aula, né? Esse bate-papo que nós tivemos aqui. E que entenda que a liderança ela pode ser desenvolvida, porque são competências que cada um de nós podemos desenvolver. Você pode ser líder. Qualquer um de nós podemos. Invista em você. E fazendo o merchan, né? Também lá, @professor Robertson Vieira no Instagram. Né? Exatamente. Né? E eu deixei o link do meu canal no YouTube também, que eu vou disponibilizar alguns vídeos sobre carreira e comportamento. Então acessem, curtem, compartilhem e façam tudo aí para divulgar. Tá bom, gente? Gente, um abraço. Grande abraço, né? A gente vai se encontrar já na aula ao vivo. Não perca que nós vamos falar sobre educação corporativa. Eu espero você. Vai lá no Instagram, @Ângela Pisaia, e deixa o teu e-mail que eu mando o e-book para você, o sucesso dos grandes líderes, ok? Abraço. Tchau, tchau.